Pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, sim. Então, tá bom. Me contem, gente, vocês estão todos com acesso já ao AVA, com possibilidade de fazer os exercícios, leitura do livro didático? Sim. Agora sim. Então, tá bom. Pessoal, assim, está acontecendo agora uma reunião com o diretor. Ela começou 6h30, tinha previsão de acabar às 19 horas, mas tá endossando, assim. Nós, professores, estamos com muitas dúvidas do processo. Então, assim, eu ainda não tenho grandes novidades para passar para vocês. Eu pedi licença para sair da reunião deles para entrar para dar aula. Mas eu acredito que a avaliação bimestral de vocês na semana que vem vai ser via AVA, tá? Então, por isso da minha pergunta, de entender se vocês estão com acesso ao material, tá? Então, assim, gente, ainda não tenho uma resposta muito clara se a prova vai ser formulada por nós aqui em Ponta Grossa ou pela companhia. Então, assim, reforço que nós estamos fazendo uma disciplina blended. Então, é muito importante que vocês estudem pelo livro didático, tá? Qualquer coisa eu vou mantendo vocês informados. Pessoal, eu vou compartilhar a tela da aula de hoje com vocês. Antes de compartilhar a tela, vocês têm alguma dúvida do que a gente trabalhou até agora? Tem algum assunto que não ficou muito redondinho? Vocês estão conseguindo estudar antes de vir para a aula? Qual aula que é hoje, prof? Hoje a gente vai falar sobre fotossíntese. Nós já entramos na unidade 3, só que para a prova cai a unidade 1 e unidade 2. Pois é, hoje eu vi a 2.3, já foi, né, da água. Já. A aula da semana passada de fisiologia dos estômatos e a aula de hoje já são do segundo bimestre, tá? Porque se eu não for seguindo o calendário, gente, vai chegar o segundo bimestre e a gente vai faltar a semana para concluir o nosso assunto, tá? Por causa de feriados e também porque quando voltar eu quero fazer algumas práticas de laboratório com vocês. A previsão é que a gente volte no dia 5, se o governador do estado permitir. E aí, por isso que eu estou tocando o assunto normalmente com vocês, a parte teórica, tá? Não vejo sentido a gente ficar 2 semanas sem dar aula, para depois se apurar lá na frente, tá? Mas então, se vocês não têm dúvida, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da nossa aula de hoje. Só deixa eu localizar ela aqui embaixo. Esta daqui. Vocês estão enxergando, gente, um slide chamado aula de fotossíntese? Sim. Sim? Então, tá bom. Então, vocês não tendo dúvida, eu vou seguindo, tá? Na minha opinião, gente, essa é uma das aulas, um dos temas mais difíceis que a gente tem. Vai ser um desafio hoje a gente trabalhar ela de forma remota, tá? Então, eu vou tentar tocar ela bem devagar e vocês não podem perder a linha de raciocínio de jeito nenhum, tá? Professora, a aula passada você falou que ia fazer não ia mais cobrar o mapa. A gente deve fazer o mapa hoje ou não? Não, hoje não. Tá, obrigada. Tá? Nada. Então, começando, tá, gente? Então, aula de fotossíntese. O primeiro esquema que eu mostro para vocês é um esquema super simples, que eu acredito que todos vocês já devem ter visto lá no ensino médio, ou menos que isso ainda, né? Que é o processo básico de fotossíntese. Então, o que é o básico, gente? O básico é a gente saber que dentro da folha, né, a gente tem que entender a folha como uma fábrica, vamos dizer assim, aonde entra dióxido de carbono e sai oxigênio, então são 2 gases, né? Então, um que entra, um que sai,
reforçando que o oxigênio não sai do dióxido de carbono, né? Mas ele sai pela folha. E nesse processo, a planta precisa de água e a energia luminosa, né? Então, quem faz o processo funcionar é a luz, tá? Então, esse é o conceito básico, tá? Se a gente avançar um pouquinho, o que mais que a gente poderia colocar dentro desse esquema? A água, a gente já sabe que ela não entra sozinha, ela entra junto com sais minerais, né? Via sistema radicular. E aqui eu coloco para vocês mais a clorofila na jogada, tá? Que é o ponto exato da onde a energia solar tem que atingir para conseguir esse produto final que eu estou colocando aqui para vocês, essa equação embaixo da árvore, que é a glicose, né? Então, basicamente, a gente usa como matéria-prima o gás carbônico, água e sais minerais, né? E quando eu tenho esses elementos e tenho luz na presença da clorofila, como produto final dessa ação, eu vou ter uma produção de açúcar mais o oxigênio, tá? Onde a glicose ela vai ser armazenada e o gás carbônico vai ser eliminado da planta, tá? Então, aqui é outro esquema, né? Mas simbolizando a mesma coisa. Esse aqui é outro esquema, simbolizando a mesma coisa. Só que nesse slide aqui, né, no slide número 5, eu coloco para vocês uma distinção de macro e micronutrientes, né? E deixando claro também outros processos que têm a ver com a fotossíntese, que é, por exemplo, a respiração, tá? Então, vamos lá. Então, assim, gente, a gente já falou em algumas aulas de transporte que existem duas formas da água com os nutrientes serem transportados na planta. Uma é de uma forma passiva e outra de uma forma ativa, né? Então, na passiva não envolve gasto de energia e na ativa envolve gasto de energia. E aí, se vocês lembrarem algumas aulas atrás, eu dizia para vocês que a planta tem sempre uma moeda de troca, né? Então, a primeira moeda de troca que a gente estudou foi a água, né? Então, eu brinco com vocês que ela é o nosso real. Aí depois vem o ATP, que é a energia, que passa a ser o nosso dólar. E aí vem os açúcares, que é o euro, né? Então, assim, em ordem de importância. Sem eles, não existe circulação, né, de energia, nem produção de fotoassimilável. Então, nem a planta cresce, nem ela desenvolve, nem ela produz. Então, eu coloquei esse slide aqui para a gente revisar o que é o ATP, tá? Então, eu desmembrei a fórmula química deles aqui para vocês. Estou colocando ali. Então, a base de um ATP é uma adenina, né? Então, é essa formação de duplo benzeno com nitrogênio, né? Numa das pontas. E na outra tem a formação de ribose com fósforos, né? Então, a adenina, com essa ligação com a ribose, ela forma um composto chamado adenosina, tá? Que é o nome de um nucleotídeo. Vocês já devem ter visto isso com a professora Elaine na química, tá? Quando a adenosina, ela se liga com o fósforo, tá? O nome dela já muda. Então, ela passa a se chamar adenosina monofosfato. E a gente chama isso por uma sigla simples chamada AMP. Então, adenosina monofosfato, tá? Quando esse fósforo se liga com outro, tá? Eu já tenho uma adenosina difosfato, que a gente chama de ADP. E quando ela se liga com 3, eu tenho uma adenosina trifosfato, que é o que a gente chama de ATP. E é o que a gente precisa como matéria-prima para que alguns processos aconteçam na planta, tá? Então, aqui já fica bem escancarado para vocês, gente, que a adenina ela é formada por núcleos benzenos. Estão vendo aqui quantos nitrogênios são utilizados no processo. Então, já justifica um pouco da adubação NPK que a gente faz sempre na base. E aqui o fósforo, que também a gente faz adubação na base, tá? Então, já fica bem claro para vocês aqui que só na formação do ATP já justifica ou já explica o porquê da gente colocar esses elementos na base da planta, que ela vai absorver
via sistema radicular junto com a água. Por enquanto, tá claro isso daqui, gente? Tá, sim. Sim? Então tá bom. Aí, então, evoluindo, gente, eu coloquei aqui uma planta de milho como exemplo, tá? Então, o que eu quero levar vocês a entenderem? Que a planta, ela é como se fosse uma fábrica, né? E essa fábrica é dividida por departamentos. Então, cada parte vegetal que a gente já estudou lá nas nossas primeiras semanas, elas têm uma obrigação, um dever ou uma função, tá? Então, o sistema radicular é o chamado de subsistema de absorção e fixação, né? Então, é por ele que vai entrar a água e os nutrientes. Aí, o caule, ele vai ser um subsistema de transporte, né? Então, onde se desloca essa água e esses nutrientes. Aí, eu tenho a folha, que é chamada de subsistema de produção, né? Que é onde ela vai captar a luz solar e o CO2 para transformar isso em fotoassimilado. Que vai para o subsistema de armazenamento, que aqui eu estou representando para vocês pelas espigas, tá? Que apesar de ser um órgão de reprodução, assim como o pendão aqui em cima, né? Ela é um ovário, então a polinização vai acontecer nela, a fecundação vai acontecer nela, então a produção vem dela, tá? Então, cada um tem uma particularidade, mas todos trabalham em função do mesmo objetivo, tá? E esse objetivo vai mudando de acordo com o estágio fenológico da planta. Então, ele vai dividindo entre crescer, desenvolver, reproduzir e morrer, tá? Beleza. Então, se a gente entende que a planta é um sistema, a gente tem que entender que a fotossíntese ela vai acontecer em um lugar da planta, que é a folha, mas ela impacta a planta como um todo. Primeiro, porque ela precisa de matéria-prima para que o processo aconteça. E essa matéria-prima não necessariamente, entre aspas, nasce na folha, tá? E outra, que tudo que ela produzir vai impactar na produção dessa planta, tá? Então, quando a gente olha para a fotossíntese, a gente tem que entender que ela é um efeito dominó. Então, o primeiro efeito, gente, coloquei ele para vocês. Fotossíntese é uma transdução de energia, tá? Então, o que vai ser essa transdução? Eu vou transformar um tipo de energia que a planta capta em outro tipo de energia que ela precisa para mobilizar alguns processos. Então, o primeiro que eu coloquei ali para vocês é conversão de energia luminosa em energia elétrica. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Como a planta capta a luz, por isso de energia luminosa, e ela vai transformar isso em elétrons, por isso energia elétrica, tá? E aí, na sequência, a gente vai ver essa energia elétrica ser transformada em energia química, que é açúcar, tá? Aí eu tô colocando aqui para vocês, gente, a equação geral da fotossíntese, tá? Então, como eu falava para vocês, o que a gente precisa para que a fotossíntese aconteça? Eu vou precisar que o CO2 e a água entrem em reação e que dessa reação entre eles sai a produção de açúcar e oxigênio na forma de gás, tá? Então, é isso que essa fórmula aqui está mostrando para vocês, né? Então, a cada 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água, eu tenho a produção de um açúcar, né? H6H12O6, mais a liberação de 6 moléculas de oxigênio na forma de gás. E tudo isso acontece com base na energia luminosa na presença da clorofila. Isso aqui ficou claro para vocês? Sim. Sim. Então tá bom. Então agora, gente, eu vou mostrar uma sequência de dados históricos, só para vocês terem uma noção no tempo e no espaço, tá? Ele tá até feio, eu ia tirar ele da aula de hoje, mas eu acho que é bacana vocês terem uma noção de como que o conhecimento à base da fotossíntese aconteceu, tá? Então eu vou enaltecer alguns pontos principais aqui, mas não quero que vocês se preocupem com isso aqui, não é para ser decoreba, não, tá? Então, assim, se vocês lembrarem, quando a gente falava do sistema radicular, eu falava que a raiz é a boca da planta, né? Então, não fui eu que inventei esse termo ou tenho essa visão particular da planta, gente. Isso já vem lá de 180 anos antes de Cristo, né? Então, foi Aristóteles que entendeu que a planta é como se fosse um animal invertido, tá?
porque a boca vai estar no solo. Aí a gente teve um pesquisador chamado Van Helmont, que ele cultivou salso-chorão por 5 anos para começar a entender esse processo de fotossíntese, mas, assim, em função de uma infraestrutura laboratorial quase nula, os relatos históricos dele são apenas relatos, não são comprovações, tá? Aí precisou vir Malpighi lá em 1694, aí a gente já está falando em depois de Cristo, onde ele conseguiu, então, descrever os tecidos de condução, né, de absorção e translocação de água. O que mais que vai acontecer de importante? Lá em 1727 vem Stefan Hales, considerado, então, o pai da fisiologia vegetal, onde ele conseguiu estudar e explicar os processos voltados à luminosidade e o ar atmosférico, né? Depois vem Isaac Newton, que todo mundo conhece, que conseguiu decompor a luz em espectros, né? Hoje a gente vai falar de 2 espectros de luz, então veja que esse conhecimento vem lá de 1700, né? Aí depois, o que mais que eu quero enaltecer com vocês, gente? A clorofila foi descoberta como pigmento em 1882, daí em 1900 teve um pesquisador que conseguiu entender que a fotossíntese acontece em 2 fases, que é a fotoquímica e a bioquímica. A gente vai estudar isso hoje. Em 1930, Cornelius escreveu, então, essa equação, que eu acabei de mostrar ali para vocês, né? Depois, em 1950, Arnon descobriu a membrana do tilacoide e conseguiu descrever os processos de fotossistema 1 e 2, né? Em 1960, Hill e Bendel entenderam o esquema Z, que eu também vou estar mostrando para vocês hoje. E, por fim, em 1962 e 69, esses pesquisadores aqui, né, Kelvin e Slack, conseguiram desmembrar e explicar o ciclo C3 e C4, tá? Então, assim, gente, pensando que a maior parte das ciências elas já foram desenvolvidas há milhares de anos. Se a gente pegar, por exemplo, a matemática, a física, a geografia, né? Essa parte da fisiologia vegetal ela é considerada uma ciência muito nova. Então, acredita-se que a geração de vocês vai ver muita coisa nova surgir para conseguir explicar processos que hoje a gente tem que acreditar que eles existem, porque você conhece o final da cadeia, mas às vezes você não consegue explicar o processo, tá? Mas como a gente vai falar de tudo isso aqui hoje, eu achei legal vocês entenderem isso no tempo e na história, tá? Aí, assim, gente, a principal equação desse assunto é a equação que eu mostrei para vocês lá no slide 9, que é a equação da fotossíntese. Mas essa daqui, eu acho que ela é muito inteligente para nós entendermos o processo, tá? Essa aqui é a equação da produtividade, tá? Então, eu coloquei a legenda ali para vocês. Então, como que a gente estuda a produtividade? Entendendo de fotossíntese e de respiração. Então, para eu produzir, eu tenho que pegar tudo aquilo que a planta vai fotossintetizar e eu tenho que subtrair toda a questão de respiração dessa planta, que é o próximo assunto que a gente vai ver, mas isso depois da semana que vem, que são as provas, tá? Então, isso aqui é bem facinho de vocês memorizarem. Produção é igual a fotossíntese menos respiração e fotorrespiração, né? Então, assim, para aumentar a produtividade, o que eu preciso fazer, gente? Ou eu tenho que aumentar a fotossíntese líquida, né, das culturas, devendo atingir tecnologias que promovam o aumento da taxa fotossintética, ou eu tenho que reduzir a respiração. Então, é básico. Ou fotossintetiza mais, ou respira menos. São as 2 formas que eu tenho de aumentar a produtividade. Ok, então estamos caminhando agora para as questões um pouquinho mais complicadas. Então, sigam o cursor aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, quais estruturas da planta estão envolvidas na fotossíntese? Então, a fotossíntese ela vai acontecer, gente, em qualquer parte da planta que tenha cloroplasto. Mas a gente já viu em sala de aula que o órgão vegetal que mais possui cloroplasto na planta é a folha, tá? Então, eu estou partindo da folha. Dentro da folha, se eu for me aprofundar, eu vou enxergar as células, né, que constituem esse tecido que é a folha.
A célula vegetal, ela é caracterizada por essa estrutura que eu estou aqui colocando para vocês. Então, ela tem uma parede celular que forma essas angulações, né? Eu tenho o núcleo definido e ela é chamada de uma célula clorofilada. Clorofilada porque ela tem clorofilas, tá? Aí aqui, então, eu peguei a clorofila e estou ampliando, tá? Então, nessa ampliação aqui, eu vejo todos os constituintes do cloroplasto, né? Então, o cloroplasto ele é formado pelo quê, gente? Por uma membrana externa e uma membrana interna, então é uma dupla membrana, né? Dentro dele eu tenho grânulos, né? E cada grânum, ele é um acumulado de granas, que é cada uma dessas moedinhas aqui. E esse grânum é revestido por uma camada específica chamada tilacoide, tá? Que eu queria que vocês anotassem esse nome, porque a gente vai usar ele bastante aqui para frente. Então, memorizem aonde que fica o tilacoide, tá? E aí, esses grânulos, eles estão submersos num líquido chamado estroma, tá? Aonde também existem o DNA da planta, vamos dizer assim, boiando nesse líquido, tá? Então, ok. Então, veja, aqui o desenho está pegando uma pilha dessa, né, de grano, e ele está ampliando. Então, cada grana é dessas partículas branquinhas, o acúmulo delas é grano, e a membrana que cobre o grano é chamada de membrana do tilacoide. Até aqui vocês estão junto comigo? Sim, prof. Sim. Sim. Então, ó, gente, muita atenção agora, por favor, tá? Se vocês não entenderem, vão me avisando que eu vou repetindo essas informações quantas vezes forem necessárias. Então, perceba o seguinte, gente. Nessa membrana do tilacoide, eu vou ampliar isso, e essa pontinha aqui, redondinha, virou esse composto aqui, tá? Então, aqui eu estou na membrana do tilacoide, e sobre a membrana do tilacoide, eu tenho um complexo em cima dele chamado de complexo antena, tá? Cada bolinha verde que vocês estão enxergando aqui nesse complexo antena é uma molécula de clorofila, tá? Deu para entender isso daqui? Sim? A minha internet caiu, daí eu perdi um tanto da tua fala. Até onde que você foi? Um pouco antes de começar esse slide. Bom, então só voltando aqui, gente. Então, fotossíntese, eu preciso da estrutura envolvida. É a folha. Da folha, se eu ampliar, eu vou enxergar as células que constituem o tecido, que é a folha, tá? A caracterização de uma célula vegetal, ela é uma célula clorofilada. Clorofilada porque ela possui clorofila. Então, aqui eu consigo reconhecer que é uma célula vegetal pela parede celular e pela presença de clorofila, tá? De cloroplasto, desculpa, tá? Aí o que o desenho está apontando aqui, a gente está pegando o cloroplasto dentro da célula e está abrindo ele, tá? Então, se eu partir o cloroplasto ao meio, é essa visão que eu tenho, tá? Eu tenho uma organela responsável pela fotossíntese, que possui duas membranas, sendo uma interna e uma externa. Ela tem várias granas, que elas, uma sobre a outra, formam uma estrutura chamada grano. E sobre esse grano, eu tenho uma membrana específica chamada membrana do tilacoide, tá? Quando eu amplio essa membrana do tilacoide, eu consigo perceber sobre essa membrana um complexo chamado complexo antena, tá? E que ele é formado por várias moléculas de clorofila, que está representado nesse desenho por essas bolinhas verdes, tá? Aí, assim, gente, então, eu estou pegando esse complexo antena aqui e estou ampliando no slide seguinte, tá? Todo mundo está conseguindo visualizar? Sim. Então, Sim. tá bom. Então, veja o que acontece, gente. A gente vai ver agora essa transdução de sinal, tá? Lembra que eu falei lá no slide em cima que a fotossíntese ela ia fazer as transformações de energias, tá? E a primeira era transformar a energia luminosa em energia elétrica, tá?
Então, é isso que eu estou mostrando nesse slide aqui para vocês. Então, perceba que eu tenho um fóton incidindo sobre uma clorofila, tá? Só que essa clorofila ela é formada por vários anéis concêntricos, tá? Que é o tamanho iônico de cada elemento que está dentro dela, tá? Quando esse fóton ele incide sobre essa clorofila, ele entra num comprimento com uma força muito maior do que o que essa clorofila consegue absorver. Então, o que acontece? Ele vai refletir como se ele corresse dentro da planta. Então, ela faz esse desenho de zigue-zague que vocês devem estar vendo aqui, tá? Então, o que acontece? Essa parte vegetal, ela recebe essa excitação elétrica que faz com que os elétrons que estão, vamos dizer assim, naturalmente equilibrados aqui, percam esse equilíbrio. Então, eles precisam sair. Veja que aqui sai de um, vai para o outro, vem para o outro, vem para o outro, vem para o outro. Vai correndo até ela conseguir organizar essa energia e tudo voltar ao normal. Só que para cada fóton que ela está recebendo, ela vai estar recebendo esse tipo de incitação, tá? Então, cada fóton vai ser emitido sobre uma célula de clorofila, onde os íons vão correr, né? Então, cada clorofila, ela vai ser tanto um centro de reação dessa cadeia de transdução de energia, onde ela vai estar doando elétrons e vai estar recebendo elétrons também, por isso desse efeito em zigue-zague, tá? E isso acontece na planta, gente, em 2 locais específicos, tá? Esses locais específicos são a intergrana e o tilacoide, tá? Então, eu vou voltar um slide aqui para mostrar isso para vocês. Então, lembra que eu falei que essa estrutura aqui, ó, são várias granas, que uma sobreposta à outra forma um grano, tá? Então, nesse desenho aqui, gente, a grana é essa parte branca de dentro, tá? E essa parte amarelinha, que está entre uma e outra, ai, perdão, que está entre uma e outra, é a intergrana. E o tilacoide é essa membrana que protege o grânulo externamente, tá? Então, esses processos vão acontecer, gente, esses 2 processos da fotossíntese vão acontecer, um na intergrana e um no tilacoide, tá? Então, o primeiro processo é chamado de fotossistema 1, tá? Ou P700. Então, P significa o quê? Fotossíntese em inglês é escrito com pH, tá? Então, esse P é da fotossíntese em inglês. E 700 é o tamanho do comprimento de onda que consegue ser absorvido nessa parte específica da planta, tá? Então, o fotossistema 1 tem 700 nanômetros, ele consegue absorver a luz a 700 nanômetros, então esse movimento acontece na intergrana. Então, o fotossistema 1 acontece nesses espaços aqui, tá? Já o fotossistema 2, gente, ele acontece na membrana do tilacoide, que é mais externa, tá? Então, o comprimento de onda pode ser menor. Então, o comprimento de onda que atinge aqui é o chamado P680, tá? Isso aqui ficou claro, gente? Sim. Sim? Tá. Então, aqui, ó, é a mesma informação, tá? P700, P680, só que eu tô trazendo a molécula, tá? Então, vamos lá. Sobre as moléculas de clorofila, né? Então, o que vocês precisam saber? Elas ficam localizadas nas membranas do tilacoide, né? E a clorofila tem magnésio no centro do anel tetrapirrólico, então na estrutura química dela, né? Então, os pigmentos de clorofila, eles captam energia na forma de fótons pela absorção de certos comprimentos de onda. Então, quais os comprimentos de onda que a clorofila consegue trabalhar? É o azul e o vermelho, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês. As plantas são verdes porque o comprimento de onda que é verde é refletido e não absorvido. Então, eu acho que eu já comentei isso com vocês em outro momento, explicando que a cor verde que a gente enxerga na planta não é a cor que a planta é a cor que a planta reflete.
né? Então, a gente tem que... É uma forma que o nosso cérebro nos engana, né? Mas só para que vocês entendam que é um comprimento de onda que a planta não consegue usar. Então, já fica uma dica aí para vocês, né? Então, os comprimentos usados pela planta no momento da fotossíntese são os raios azuis e vermelhos do sol, tá? E agora a gente vai começar a ver, gente, as etapas de fotossíntese, tá? Então, a gente vai ver que elas são divididas em duas, onde uma é dependente da luz e a outra não. Por isso que algumas literaturas vão trazer ela como reação luminosa ou lúminica, ou vão chamar de fase de luz e fase de escuro, tá? Mas não é que a planta precise do escuro para fazer fotossíntese, porque ela pode fazer fotossíntese nesse momento, tá? Então, tem etapas que precisam dos estômatos abertos para fazer seu processo, e a outra etapa continua enquanto os estômatos estão fechados, tá? A principal função dessa reação primeira, onde a luz é necessária, né, então ela é chamada de fotoquímica, essa etapa, o primordial é que ela produz energia. Então, a gente já viu lá nos slides anteriores também, que uma das formas de produzir energia é o ATP, tá? E a segunda, gente, é essa sigla nova que aparece para nós aí, que é o NADPH, tá? É nicotinamida adenosina difosfato, tá? Elas são as responsáveis por transformar a energia na forma de luz em energia elétrica, tá? A segunda etapa, gente, ela é chamada de fase de independente da luz ou de escuro, ou também fase bioquímica, é o correto. Então, na fase bioquímica, é onde vai estar acontecendo o ciclo do carbono na planta, e a base do ciclo de carbono é chamada de ciclo de Kelvin, tá? E nessa etapa, gente, a planta precisa usar de toda a energia produzida na primeira etapa para conseguir produzir o efeito da segunda, que são os açúcares, né? Ou também chamados de carboidratos. Então, entenda que a fase fundamental para a planta é a 2, porque é ali que eu vou produzir açúcar. Mas ela não acontece se não tiver energia. E quem produz energia é a fase 1. Isso ficou claro? Sim. Tá. Então, aqui eu coloquei para vocês um esquema representando para vocês, gente, essa tradução, né? Então, assim, a parte bioquímica da planta que vai produzir açúcar chama ciclo de Kelvin-Benson, tá? Mas para que ele funcione, eu preciso da luz entrando lá em cima. Então, esse processo de entrada da luz, ele é chamado, dentro desse item que nós estamos estudando, de fotofosforilação, tá? Então, a fotofosforilação, como o nome está dizendo, foto-luz, fosforilação, ela está agregando um fósforo, tá? Então, nesse momento é onde eu capto a água e transformo essa água em oxigênio, para ficar com o hidrogênio dela para outros processos, tá? Então, vocês percebem que esse hidrogênio entrou aqui, ó, tá? Então, eu tenho gasto de energia, eu vou usar a nicotinamida de substrato. Se eu gastei um ATP, né, é porque eu fiz um fósforo entrar na jogada, então eu perco, vira um ADP de novo, vai ter que captar outro fósforo lá em cima para voltar como ATP, e isso é cíclico, tá? E é isso que vai fazer, junto com o CO2, entrando no ciclo de Kelvin-Benson, esse processo rodar e produzir açúcar, tá? E aí, gente, então até aqui a gente pode entender isso como um núcleo comum da fotossíntese, que todas as plantas fazem, tá? O que a gente vai começar a ver a partir de agora são as particularidades, tá? Então, eu já falei em outro momento com vocês que as plantas são divididas em 3 categorias de metabolismo de carbono. Então, elas são chamadas de C3, de C4 e CAN, tá? Então, eu já estou adiantando para vocês aí o que define uma planta como C3, tá? Então, o C3 é uma planta onde o primeiro produto estável da fixação fotossintética de carbono
vai ser um composto com 3 carbonos. A C4, o primeiro composto estável, é um composto com 4 carbonos, e as plantas CAN ou MEC, elas têm os 2 funcionamentos. Ela funciona como uma C4 durante um período e como C3 durante outro período, tá? Eu vou detalhar isso para vocês a partir de agora, tá? Então, assim, gente, na etapa fotoquímica, onde eu preciso da luz, tá? Então, é o momento onde os estômatos estão abertos também, tá? Nas plantas C3 e na C4. Na CAN, os estômatos vão estar fechados. Então, assim, a planta, como eu falei para vocês, a folha é o grande receptor, né? Então, aqui ele está simbolizando para vocês, ó, a entrada da água, não pela folha, né? Imaginando que a água já está dentro, mas eu estou fazendo o processo fotossintético. Um dos processos é a hidrólise, né? Que é a quebra da água. Então, quando eu faço a hidrólise, eu capto o hidrogênio que eu preciso dela para o processo e eu libero o oxigênio já na forma de gás, tá? Com isso, sobram para mim 2 elétrons. Que elétrons são esses? Os 2 hidrogênios, tá? Então, eles entram dentro do processo. Aí eu recebo a luz solar, que dependendo se eu estou falando de fotossistema 2 ou 1, ela vai ter comprimentos de onda diferentes, tá? Aí, lembrando, gente, que a luz, ela entra dentro do fotossistema na clorofila, através de um fóton, que vai excitar esse elemento, tá? Aí não está aparecendo aqui, mas eu já vou relatar para vocês. Existe uma molécula interna chamada ferridoxina, tá? Onde ela pega esse fóton e ela muda ele de cadeia atômica até que ele encontra o seu tamanho certinho dentro dessas linhas iônicas que a clorofila tem, tá? E aí a gente vai ver para frente que isso pode ser chamado de fotofosforilação cíclica ou acíclica, tá? Na fotofosforilação acíclica, gente, eu pego um desses elementos fótons, ele vai excitar uma cadeia atômica na qual ele não cabe. Então, para ele caber, ele vai ter que tirar outro que já estava no lugar. Eu já vou tentar fazer um esquema com vocês em desenho para ver se vocês me entendem, tá? Essa cadeia atômica, e aí esse fóton, então, ele é excitado ali, esse átomo sai para percorrer um circuito até ele gastar essa energia e conseguir voltar para o lugar dele, tá? Então, essa energia que ele produz no final do processo aqui, a produção bioquímica da energia, seja ela ATP ou NADP, tá? A diferença entre fotofosforilação cíclica da acíclica, que é as duas que eu estou mostrando aqui para vocês, é que na cíclica o elemento volta para o mesmo lugar. E na cíclica não, ele toma o lugar de outra partícula, tá? Aqui eu estou colocando para vocês a tradução do desenho anterior, traduzido em fórmula química, né? Então, o que eu tenho que saber? A etapa fotoquímica, primeiro processo, foto, então ela precisa de luz, tá? Então, logicamente, para nós, ela vai estar acontecendo de dia, tá? Então, a primeira reação que a etapa fotoquímica faz é a fotólise da água, né? Então, foto, luz, lise, quebra. Então, a quebra da água pela luz, tá? Então, eu estou colocando aqui para vocês a fórmula da água, né? Então, veja que para cada 2 moléculas de água que a planta absorve, gente, e que elas estejam na presença da clorofila, quando a luz incidir na clorofila, vai existir essa quebra, essa fotólise da água, né? E aí, quebrando essa molécula de água, eu vou quebrar ela em 4 hidrogênios, mais 4 elétrons, que vão estar excitados, mais o oxigênio na forma de gás, tá? Esses 4 hidrogênios que eu peguei aqui da água, eles vão reagir com o NADP que já está na planta e vai produzir o NADPH2, que também é energia, tá? E, paralelo a isso, na fase de fotofosforilação, que é essas etapas anteriores que eu mostrei aqui para vocês, eu vou estar conseguindo adicionar um fósforo a mais numa molécula de ADP, e com isso eu produzo um ATP, tá? Que é a molécula que envolvida em gastos de energia, em processos metabólicos que gastam energia, tá?
Então, aqui é um desenho do livro de vocês mostrando essa etapa de fosforilação acíclica, né? Então, aqui, ó, ele incide luz no sistema, ele está mostrando tanto o fotossistema 1 e 2, então, lembrando que eles acontecem ao mesmo tempo, mas em locais diferentes. Um está acontecendo na intergrana e o outro está acontecendo na membrana do tilacoide. Um está usando luz vermelha, o outro está usando luz azul para o seu processo, tá? O que mais que eu reconheço aqui, gente, ó, a hidrólise da água acontecendo, né? Os carreadores de elétrons, então os elétrons incitados, eles vão correndo de uma zona para outra, e aqui fica clara a produção de ATP e do NADPH, tá? Mesma coisa, tá? Aí nesse slide 25, eu tô fazendo uma relação para vocês, gente, da fotossíntese com a respiração, tá? Então, elas são dois processos que acontecem ao mesmo tempo e que um só acontece em função do outro, tá? Só que essa respiração que eu tô falando aqui é a respiração da célula vegetal, tá? Então, veja, eu tô associando o trabalho do cloroplasto com a funcionalidade da mitocôndria. Então, uma faz fotossíntese, a outra faz a respiração. Então, o que é bacana que vocês já consigam relacionar, né? Então, o principal ciclo que acontece dentro do cloroplasto é chamado ciclo de Kelvin-Benson, tá? Já na mitocôndria, o principal ciclo é o ciclo de Krebs. Então, apesar de vocês já terem visto isso em outros momentos, a gente vai voltar a falar nisso no nosso próximo encontro, tá? Então, veja que uma retroalimenta a outra, né? Então, o ciclo de Kelvin-Benson ele vai produzir a glicose, que vai ser passada para a mitocôndria na forma de piruvato, e o ciclo de Krebs é o que fornece o gás carbônico para ser inserido dentro do ciclo de Kelvin, tá? Então, existem, logicamente, que outros processos e elementos acontecendo nesse momento, mas os principais, né, nesse momento agora, são esses, tá? Aí eu coloquei esse outro esquema aqui, representando isso para vocês também. Então, a luminosidade vai dar início ao processo de fotofosforilação, onde acontece a quebra da água, né? E a formação do ATP e do NADPH, que vão ser usados dentro do ciclo de Kelvin-Benson, tá? Entrando o gás carbônico, né? E um dos processos de fotoassimilação é a produção de açúcar, tá? Nesse slide 27, eu estou mostrando para vocês, gente, esse espectro de luz, né? Então, a gente falava ali que existem dois locais distintos para fazer a captação de energia e a tradução dessa energia. Então, o que a planta precisa é a luz azul e a luz vermelha. Então, só para vocês entenderem aqui aonde estão os comprimentos de onda que a gente falava lá no slide anterior, tá? Esse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês, ele simboliza um espectro de ação que demonstra os pigmentos presentes na folha. Então, isso aqui depois eu quero fazer uma aula prática com vocês, na volta às aulas, para a gente conseguir extrair pigmentos e fazer uma cromatografia em papel, tá? Então, isso aqui está dentro da minha programação. E aí a gente vai ver na forma de pigmento, né? Justamente a questão de quais pigmentos estão presentes em cada planta. Então, a gente sabe que clorofila A e clorofila B, todos os seres fotossintetizantes têm, né? Então, todas as plantas têm. E esses demais pigmentos, algumas plantas vão ter e outras não vão, tá? Beleza. Então, ressaltando aqui. Então, peguei aqui como exemplo uma planta da folha, a gente abre, conhece tudo isso aqui, a gente já viu nas primeiras aulas, né? Então, a cutícula, a epiderme, os parênquimas, né? Os feixes vasculares. E dentro das células, eu vou abrir e vou ter, então, a parede celular e os cloroplastos, vários cloroplastos presentes dentro dessas paredes celulares. Quando eu abro um cloroplasto, a gente já sabe a estrutura que tem, e eu só estou enaltecendo aqui para vocês o que seria a membrana do tilacoide e os espaços intergranas, tá? Então, ampliando aqui para vocês.
e a gente vai seguir. Então, assim, gente, eu falei lá atrás para vocês que uma planta de metabolismo C3 é aquela em que o primeiro composto estável é um composto com 3 carbonos, por isso que ela recebe esse nome, tá? Eu já vou mostrar o processo bioquímico inteiro para vocês, mas a parte principal que denota essa característica é esse slide que eu estou mostrando agora para vocês, tá? Então, assim, gente, as plantas que têm C3 nesse processo de fotossíntese, para ela conseguir assimilar o gás carbônico, ela precisa ter um composto desse daqui, ó, chamado de ribulose 1,5-bifosfato. Então, ribulose é um composto com 5 carbonos. Então, veja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, isso aqui é uma ribulose. E ele está chamando também de 1,5-bifosfato. Então, o que ele está dizendo? Bi2-fosfato é alguma coisa com fósforo, tá? E ele está dizendo que ele está no carbono 1 e 5. Então, aqui no carbono 1 eu estou enxergando um fosfato e aqui no carbono 5 eu estou enxergando outro. Todo mundo viu isso aqui comigo? Sim. Sim. Sim? Sim. Então, tá bom. Então, assim, gente, então, dentro da planta eu já tenho essa ribulose, tá? Quando o CO2 é capturado da atmosfera e enviado para dentro do processo, a inserção do gás carbônico nessa molécula é um processo chamado de carboxilação, tá? Então, quando o gás carbônico entra na ribulose, só lembrando aqui, ela é um composto com 5 carbonos. Quando entra o CO2 na molécula, ela passa a ser um composto com 6 carbonos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Só que quando esse composto se forma, ele é instável. O que isso quer dizer? Que ele não consegue permanecer junto. Então, é instantâneo. Quando esse carbono entra em contato com a ribulose, ele junta e automaticamente separa, tá? Então, nessa separação, acontece o processo que a gente viu lá atrás, que é chamado de hidrólise, que é a quebra da molécula da água, tá? E aí, o que acontece, gente? Eu tenho a formação aqui de 2 compostos idênticos, com 3 carbonos cada um, tá? Vocês conseguem enxergar o nome desse composto aqui? Sim ou não? Do 3, sim, professora. Tá. Bacana. Então, assim, gente, vocês enxergam ali, então. Nossa, é que para mim tá fugindo a tela, para vocês também tá? Tá. 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 Eu já, Faz hora. Não, agora apareceu. Não, agora mudou. Agora mudou. deixa eu só voltar aqui. Quando eu voltar, vocês me avisem. Voltou. Deu? Ele voltou. Voltou? Tá. Voltou. Então, ela forma 2 compostos de 3 carbonos, cada um chamado 3-fosfoglicerato, tá? Então, nessa etapa bioquímica, gente, o que é importante vocês reconhecerem, tá? Primeiro, o composto com 5 carbonos, que é a ribulose, tá? Depois, a assimilação do gás carbônico, formando um composto instável com 6 carbonos, que ao mesmo tempo que ele se junta, ele já separa. E nessa separação, ele já faz um outro processo chamado hidrólise, que é a quebra da molécula da água, formando então um composto estável com 3 carbonos cada um. Então, nessa molécula eu tenho 3 e nessa de baixo eu também tenho 3. São 2 compostos iguais, tá? Aí, o que eu vou mostrar no próximo slide para vocês? Um deles vai passar por uma fase chamada regeneração. O que é regeneração? Esse composto aqui vai sofrer várias metamorfoses até formar um desse daqui de novo. E um desse daqui já vai para a produção de açúcar, tá? Então, um faz com que o processo recomece e o outro já é produção, tá? Então, isso, gente, faz parte, então, desse processo chamado ciclo de Kelvin ou ciclo de Kelvin-Benson, tá? Então, o que eu quero que vocês associem, tá? Para que o ciclo de Kelvin-Benson funcione, que é um processo da fotossíntese de todas as plantas C3, ele precisa de água,
para quebrar e usar o hidrogênio, precisa da molécula do CO2 para usar o carbono, e esses dois elementos aqui estão dentro do primeiro processo, tá? Então, ó, eu tenho a ribulose 1,5 bifosfato, aí a gente já viu que vai existir essa fase de carboxilação e da hidrólise, e isso acontece, gente, através de uma enzima chamada rubisco. Por favor, escrevam com letra garrafal para você, põe uns 18 asteriscos em cima desse nome e não esqueça jamais, tá? Rubisco. Então, ela é que faz as coisas acontecerem. Então, nessa etapa aqui, na presença da rubisco, vai estar existindo o primeiro processo do ciclo de Kelvin-Benson, chamado de carboxilação, tá? Aí, ok. Então, a gente viu que ele forma, com isso, dentro da rubisco, eu tenho a ribulose com 5 carbonos, mais o carbono do CO2 eu fiquei com 6. É um produto instável que automaticamente ele junta e separa, formando dois ácidos 3-fosfoglicérico ou glicerato, é a mesma coisa, tá? Nessa etapa aqui, gente, é onde eu vou estar usando o ATP, tá? ATP e o NADPH, que a gente já viu lá nos slides anteriores. Então, essa fase aqui é chamada de redução, tá? Por que redução? Porque eu tinha um composto de 5 que virou 6 e automaticamente virou 2 de 3, então ele reduziu, tá? Que é o glicerato 3-fosfato, tá? Então, um deles, gente, já vira amido ou sacarose, vai dependendo da planta, e são processos bioquímicos, e a outra triose de fosfato, tá? Vai recomeçar o processo, chamado, então, dessa terceira fase, que é regeneração, tá? Então, basicamente, o ciclo de Kelvin-Benson, ele acontece em 3 etapas. Quais etapas são essas? Carboxilação, redução e regeneração, tá? Para que ele aconteça, eu preciso de água e gás carbônico e um elemento com 5 carbonos, que na presença da rubisco, ele vai sofrer o processo de carboxilação e vai se transformar em 2 compostos de 3 carbonos cada um, né? Então, já configurando a etapa 2 da redução, tá? Nessa etapa de redução, uma triose de fosfato vai virar açúcar, ou carboidrato, né? Como ele está simbolizando aqui. E a outra triose de fosfato regenera e volta a formar uma ribulose 1,5 bifosfato, para que eu possa estar reutilizando no novo ciclo para a capturação de mais uma molécula de carbono. Ficou claro isso aqui? Sim. Sim? Tá. Beleza. Então, assim, gente, isso tudo que eu mostrei para vocês está dentro desse quadrinho amarelo aqui, tá? Esse quadro inteiro aqui, ele está no livro do Teisi Zeiger, que vocês têm acesso aí pela biblioteca virtual. Então, aqui vocês conseguem perceber os processos, né? Então, aqui ele está mostrando a carboxilação, aqui a fase redutiva, e essa fase aqui é a de regeneração. Então, é lógico que eu não quero que vocês decorem isso aqui, eu só estou mostrando para vocês como é complexa a parte bioquímica da fotossíntese para fazer com que isso aqui seja um ciclo constante, tá? Então, o que vocês têm que imaginar, gente? Que para cada molécula de carbono que a planta absorve, isso aqui acontece dentro da planta. Em cada uma das clorofilas que conseguem capturar algum fóton, tá? Então, enquanto existir luz, esse processo é ininterrupto. Deu para ficar claro isso daqui? Sim. Sim? Tá. Aí eu estou trazendo aqui para vocês, gente, alguns exemplos de plantas categorizadas como C3, né? Então, perceba que eu estou trazendo aqui para vocês trigo, cevada, aveia, centeio, arroz, beterraba, algodão, batata, feijão, a soja também está dentro desse grupo, tá? Então, percebam, gente, pelas plantas, que a gente não existe uma classificação lógica de você classificar plantas pela família botânica, por exemplo. Vocês vejam aqui, ó, o trigo, a cevada, a aveia, o centeio, o arroz são gramíneas, tá? Todas elas estão aqui na C3, mas o milho é o principal exemplo de uma planta C4, que também é uma gramínea.
Então, a gente não tem muito como generalizar, tá? A gente tem que estudar caso a caso. Isso aqui não tem como a gente saber decora, a não ser que você trabalhe com informações como essa daqui, né? Então, coincidentemente, folhas largas, né, que estão aqui são algodão, a soja, o feijão, são exemplos, mas também temos folhas estreitas, que são arroz, centeio, aveia, enfim. O que eu quero deixar claro para vocês é que não existe uma regra botânica que divida as plantas em C3 e C4, tá? E aí, o que vai diferenciar, gente, então, as plantas C3 e C4? Elas têm, protegendo o xilema e floema, células da bainha do feixe vascular, tá? Então, isso é uma constituição anatômica que as plantas C4 têm, que as C3 não têm. E elas vão estar envolvidas no processo fotossintético, tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Então, percebam, gente, agora a gente vai trabalhar o exercício da fixação biológica do carbono de plantas C4. Muda tudo, tá? Então, a planta C4, ela é uma planta que o primeiro composto estável dela tem 4 carbonos. Então, se ela vai capturar um carbono, a matéria-prima para ela tem que ser um composto de 3 carbonos, que no caso das plantas C4 ele chama fosfenolpiruvato, tá? Então, fósforo porque ele tem uma molécula de fósforo, tá? Associado, então, com o enolpiruvato. O que acontece? A partir desse elemento de 3 carbonos, numa outra enzima chamada pepicase, tá? Então, eu pedi para vocês anotarem rubisco para a planta C3. Então, a rubisco da C4 chama-se pepicase. Então, cada uma tem uma enzima específica para o seu processo inicial. Então, a enzima da C4 chama-se pepicase, tá? E percebam, gente, que ela não assimila carbono na forma de CO2. Então, o CO2 vai ter que entrar na planta, ser transformado em ácido carbônico, em HCO3, para que nessa fórmula a planta C4 consiga capturar o carbono daqui, tá? Então, veja que nesse momento ele está mostrando para nós que na pepicase, a partir do fosfenolpiruvato, eu vou estar assimilando um HCO3, tá? E eu perco um fósforo, tá? Então, eu vou ter um composto que antes era 3 carbonos, com mais um daqui virou um D4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, o nome desse primeiro composto estável de uma planta C4 chama oxaloacetato, ou também conhecido pela sigla AOA, tá? E o que a gente vai ver, gente? Que isso vai acontecer em 2 momentos dentro da planta, tá? Então, só reforço para vocês. A matéria-prima e o produto final são outros, tá? E a enzima é outra, e o carbono tem outra afinidade, tá? Então, a afinidade da pepicase é só com HCO3. Ela não reconhece CO2, tá? E aqui eu estou demonstrando para vocês, então, essa questão dos 2 constituintes vegetal. Então, para o processo de fotossíntese de uma C4 acontecer, parte dele vai acontecer na célula do mesofilo e parte dela vai acontecer na célula da bainha perivascular. Ó, veja, elas estão ligadas lado a lado. Então, as das plantas C3, elas não têm essa etapa, tá? Então, vejamos lá, ó. Então, começando o processo daqui, tá? Então, eu tenho um composto com 3 carbonos, né? Fosfenolpiruvato, que na presença da pepicase, eu vou receber um CO2 da atmosfera transformado em HCO3. Então, esse processo aqui chama anidrase carbônica, tá? Então, na pepicase, o CO2 passou por aqui, virou, né, pela anidrase carbônica, o CO2 virou um HCO3. Nesse momento aqui, eu quebro isso, e esse fósforo daqui, ó, é perdido, tá? Então, esse elemento, junto com esse aqui, formou um elemento de 4 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, chamado ácido oxalacético, tá? Então, esse aqui é o primeiro composto estável. Então, o primeiro composto estável de uma C4, ele acontece dentro das células do mesofilo, né?
E aí ele vai passar por outros processos. Então aqui ele entra em outra enzima chamada malato desidrogenase, onde usa aquela outra energia que a gente comentou, né? Então o produto final disso é transformar o ácido oxalacético em malato, para que o malato vire um piruvato e o piruvato forme um fosfenolpiruvato, tá? Então isso aqui é como se fosse o processo regenerativo, tá? Enquanto nas células da bainha perivascular, o ciclo C3 continua acontecendo com base na fixação do carbono, tá? Então, aqui eu estou mostrando um outro quadro, mas ele demonstra exatamente o mesmo processo para vocês, só que aqui ele está associando o ciclo de Kelvin, né, no cloroplasto, e ele está mostrando a mitocôndria, né? Então, só lembrando que a mitocôndria é a que fornece o gás carbônico que vai ser usado nessa etapa aqui do processo, tá? Deu para entender, gente? Sim, não? Ah, mais ou menos. É que É bio- até desbloquear ali no áudio para falar demora. É bioquímica pura a fotossíntese, tá? Eu vou seguir aqui, gente, mas só para a gente chegar na comparação do ciclo C4, e eu não vou avançar, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, a gente vai voltando. Só vou mostrar esse gráfico aqui. Está aparecendo para vocês um slide chamado Metabolismo Ácidas Crassuláceas? Sim? Sim. Então tá bom. Então, gente, metabolismo ácido das crassuláceas é o terceiro tipo de metabolismo de carbono. Então, por causa desse nome, elas são chamadas de plantas MEC ou CAN, que seria em inglês, tá? Usando as primeiras letras aqui. Então, o que uma planta CAN tem de diferente de uma C3 e de uma C4? Então, elas são entendidas como as plantas mais inteligentes porque elas invertem os processos de estresse, tá? Então, as plantas C3 e C4, elas ficam com os estômatos abertos durante o dia e fechados durante a noite. As CAN fazem o contrário, tá? Então, percebam, ó, aqui ele está demonstrando noite e dia, né? Então, à noite o estômago está aberto e de dia o estômago está fechado. Então, elas vão fazer um melhor uso da água em função disso, tá? Daí, perceba, gente, à noite ele está mostrando aqui, então, com o estômago aberto, a gente já sabe que a planta está perdendo água na forma de vapor em troca de receber gás carbônico, tá? Então, percebam aqui, ó, que o gás carbônico está sendo transformado em HCO3, tá? Eu estou pegando um elemento chamado PEP e transformando em ácido oxalacético. Essas informações aqui dizem o que para vocês? Isso aqui é um metabolismo de planta C3 ou de planta C4? São três. C4. C4. Ela é uma C4, porque a C4 só consegue usar o carbono na forma de HCO3. Veja que aqui ele mostra a transformação, ó, tá? E eu estou pegando um elemento de 3 fósforos e transformando no primeiro composto estável, que é o ácido oxalacético, tá? Então, o que esse slide demonstra para mim? Que à noite, as plantas CAN funcionam como uma C4. E durante o dia, ela tem o metabolismo C3, tá? Então, veja que aqui já aparece, por exemplo, o piruvato. E o carbono está sendo usado na forma de CO2 e não de HCO3. Então, o que é uma planta de metabolismo ácidas crassuláceas? Ela funciona como uma C4 durante a noite e como uma C3 durante o dia. Ela tem os dois metabolismos. Deu para entender? Sim? Sim,
Sim, depende dela. Então tá bom. Gente, então assim, ó, o que eu gostaria, eu vou interromper essa etapa, vocês verem ali que os slides eles avançam, mas eu acho que é um conteúdo muito pesado para a gente ministrar assim, só correndo slide, tá? Se possível, essa aula no futuro eu gostaria de repeti-la em sala de aula, tá? Mas eu não cobrei de vocês um mapa mental, porque eu queria mesmo que vocês prestassem muita atenção nos slides, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês mandarem para mim como avaliação já para o segundo bimestre, tá? Eu gostaria que vocês lessem o livro do Thais Zager, de Fisiologia Vegetal, tá? Vocês estão anotando isso? Sim. Eu, na Sim. verdade, anotei tudo também, se precisasse do mapa. É que isso aqui a gente vai... Esse conhecimento vocês não podem abrir mão dele nunca mais na vida de vocês para entender qualquer coisa daqui para frente, tá? Quando Então, é que você vai soltar essa aula lá no AVA, professora? Assim que eu terminar de baixar a gravação, tá? Como é que é o nome do livro, prof? Fisiologia Vegetal. E os autores são Thais Zager, escreve Thaís, T-A-I-Z, e Zager, com Z. Tá? Eles têm na biblioteca virtual de vocês. Tá? Tá. Então, eu quero que vocês Thais peguem... Zager. Thais Zager. Uhum. Fisiologia Vegetal de Thais Zager. Aí, vocês vão, nesse livro, vocês vão buscar o capítulo da fotossíntese e vão ler. Tá? Vão ler, vão resumir e vão mandar esse resumo para mim digitado. Prof, e aquela nota do resumo lá, como que vai ser do primeiro? Eu expliquei para vocês, Isa, vocês perderam uma nota de dia de campo e uma nota de resumo, né? Então, uma eu substituí, vou substituir, eu não terminei ainda todas as substituições lá, as retificações, é o termo correto. Eu dei uma atividade extra para vocês do desafio nota máxima, então eu estou terminando de colocar isso na minha planilha, daí eu já passo lá para o AVA. Só que a Adriane vai ter que autorizar, tá? E eu dei também notas valendo mais para os últimos mapas mentais que vocês entregaram nas últimas 2 semanas. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que vocês teriam 1000 pontos, né, comigo em sala de aula. Só que se vocês somarem a pontuação das atividades, vai dar mais que 1000. Então, eu tentei fazer isso porque as notas de vocês realmente estavam muito baixas. Tá? Tá. Então, só enfatizando, essa nota de hoje já entra para a nota do segundo bimestre, tá? E esse resumo, no caso, a gente vai ter que entregar até segunda-feira que vem? Isso, até segunda-feira que vem. Tá. Tá? Só assim, gente, eu tô pedindo Você quer que mande o resumo no meu e-mail. No e-mail ou no WhatsApp? No meu e-mail, tá? Porque como ele vai ser eu quero que vocês façam digitado, é melhor me mandar por e-mail. Tá? Beleza. Certo, gente? Pessoal, Certo. então assim, só enfatizando, tá? Certo. Eu vou ver agora as últimas orientações do final da reunião que eu acabei perdendo por causa do início da nossa aula, mas as provas vão acontecer semana que vem e, pelo que eu entendi, vai ser durante o nosso horário de aula, tá? Então, estudem para a prova também pelo livro didático, porque eu não recebi orientação se sou eu que vou formular as questões ou se elas viram prontas, tá? E vocês vão estudar a unidade 1 e unidade 2, tá? Unidade 1 e unidade 2. Esses assuntos que a gente trabalhou hoje e semana passada vão entrar na prova do final do bimestre. Certo? Certo.
Assim, Já passou Prof, certo. a gente recebeu uma mensagem hoje agora, não sei se é verdade, que volta às aulas em maio. Isso é verdade ou não? na verdade, assim, a Croton determinou a volta dia 5, tá? Só que ela determinou para o grupo todo, né, para as 150 unidades. Só que depende da determinação do governo do estado, né? Então, por exemplo, nós aqui no Paraná, a gente entrou em recesso, não só porque a Croton determinou, mas porque o governo do estado proibiu as aulas presenciais, né? Então, assim, a Croton já definiu que ela pretende voltar às atividades presenciais no dia 5/4. Então, assim, na semana que vem a gente faria a prova, na outra semana a gente estaria em sala de novo, tá? Dia 4/5, no caso. Só que se o Ratinho não assinar, a gente não tem como voltar. Daí não depende da companhia, entendeu? Depende do governo do estado. Ah, tá. Então tá bom. Deu para entender? Então, a gente continua trabalhando uma semana de cada vez. Então, hoje, o que eu peço para vocês, né? Estudarem pelo livro para fazer a prova. E as orientações da prova, elas vão vir ou pela Adriane, de maneira geral para todo mundo, ou eu entro em contato com vocês, daí via o nosso grupo de WhatsApp para explicar para vocês como que essa prova vai acontecer, tá? Eu não tenho mais informações ainda para passar. Oi. O resumo lá da semana acadêmica para tua matéria vai valer 300 pontos ou é 500? Eu também tenho que receber essa orientação da Adriane, porque eu tenho que saber onde que eu vou conseguir dar a nota, tá? Ela vai entrar na nota do segundo bimestre. Só que o segundo bimestre, a nossa prova, ela vem pronta da companhia. Então, eu acredito que vai entrar na nossa pontuação de atividades de sala de aula, tá? Então, se eu não estiver enganada, é 500 pontos para quem escreveu o artigo e 300 pontos para quem só vai participar das palestras. Então, no caso, que nem eu fiz o resumo e aprovou. Então, se essa primeira prova vir tua, eu tenho 500 pontos garantidos na prova. Se não vir a prova tua, no segundo bimestre eu tenho... Não é na minha prova. A minha disciplina é blended, tá? Então, a prova vem da companhia. Então, é nota de sala de aula na minha disciplina. Não acredito. Ah, beleza. Certo? Porque eu não tenho como aferir uma nota em prova bimestral, porque a prova bimestral não é minha. E essa nota entra no segundo bimestre. Certo? Certo. Gente, então eu vou fechar. Você passa de volta o nome do livro, hein? Fisiologia Qual parte? vegetal. Fotossíntese. Não, o nome do livro do Taze Gator lá do. Taze-Sager, fisiologia vegetal. Mas é do livro inteiro ou é alguma parte específica do livro? Fotossíntese. Tá, beleza. Beleza? Beleza, então, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, vocês.